Olá, conforme prometido, eu vou dedicar um tempo esses dias para compartilhar um pouco sobre o livro 10 Mandamentos para Superar a Crise e acompanhar você nessa jornada de desenvolvimento, mesmo em meio a este momento de tanta dúvida, de tanta insegurança, lembrando que nós sempre podemos fazer alguma coisa. Não somos reféns das circunstâncias. As circunstâncias, elas influenciam a nossa vida, mas elas não determinam a nossa vida. Se você ainda não sabe, eu disponibilizei gratuitamente o livro Os 10 Mandamentos para Superar a Crise, em solidariedade a esse momento que nós estamos vivendo, por acreditar que esse processo, esse acompanhamento pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, se você ainda não baixou o seu livro, vai lá em lanavalois.com.br, tem o link aí na descrição, tem na bio do Instagram, e baixa o seu livro. Quando você clicar, vai aparecer Compre Aqui. Você pode clicar, ele vai estar gratuito, não precisa informar cartão, nada. É só baixar, e é importante baixar, porque o livro é um livro prático, cheio de atividades para fazer, e nós vamos fazer isso juntos a partir de agora. Bom, o primeiro mandamento é: no mar de rosas sempre há espinhos. Ele começa com uma passagem que está lá em Mateus 22:37, que diz assim: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa passagem já daria para a gente conversar um dia inteiro sobre ela, porque é impressionante como Deus ele nos chama para uma entrega completa, para um relacionamento intenso com Ele. Quando Ele fala de entendimento, de alma, de coração, Ele está abrangendo todo o nosso ser. Nós somos corpo, alma e espírito. E esse chamado para amar a Deus, ele envolve essas três dimensões. De todo o seu coração, de toda a sua carne, as suas emoções. Esse chamado ao coração é o que nos leva aos relacionamentos, ao serviço, à comunidade, à comunhão. De todo o seu entendimento, toda a sua razão, todo o seu ser psicológico esteja em comunhão, em amor a Deus. De todo o seu espírito, toda a nossa transcendência, o nosso sobrenatural, entregues a Deus. A questão é a seguinte: esse é um chamado. Agora, como? Como é que nós podemos refletir isso na vida prática? E eu começo o capítulo contando uma história que ilustra bem a nossa humanidade. Essa história está registrada lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Esse capítulo é um capítulo de muita intimidade, comunhão com Jesus. Jesus, antes do versículo 35, ele conta muitas histórias, ele está ensinando os discípulos, ele está orientando, mostrando o reino, o nosso papel no reino, o papel de Deus. E eu fico imaginando que era um momento de muito prazer, porque era um momento de aprender ali do lado de Jesus. Quando Jesus acaba de falar, ele chama os discípulos para ir para o outro lado do lago. E eles vão. Jesus está cansado, vai para a parte de baixo e está lá descansando. E no meio desse trajeto, uma tempestade alcança esse barco. Os discípulos, eles entram em desespero. Achavam que o barco ia virar. Começaram a tentar com todas as suas forças manter o barco ali de pé, firme. De repente, alguém lembrou que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Estava tudo bem. E de repente vem uma tempestade. Essa passagem ilustra a nossa vida do dia a dia, o que nós estamos vivendo hoje, nesse momento de tanta insegurança, de tanto medo, de tantas dúvidas. Mas vai muito além, porque vai no nosso interior. Eu sei que toda a população vem sofrendo com a questão do vírus, com a doença, com toda a nossa vulnerabilidade. Mas enquanto isso está acontecendo externamente, atingindo muitas famílias, também existem muitas pessoas que no seu interior estão destruídas, porque já estavam antes do vírus chegar.
estão acabadas, estão destroçadas, estão desiludidas, não acreditam mais na vida, não acreditam mais que é possível dar a volta por cima. E essa passagem vem nos lembrar, às vezes pessoas que estão dentro da igreja, nossos pastores, nossos líderes, nós mesmos. E a passagem vem nos lembrar, quando Jesus está no barco, também tem tempestade. Acontece que nós, como discípulos, ficamos muitas vezes tentando agir pela nossa própria força. Nós temos o conhecimento, nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós sabemos fazer e esquecemos que Jesus está no barco. Aí, voltando para a passagem, quando o discípulo finalmente lembra que Jesus está no barco, vai lá cobrar de Jesus. Vai lá falar, ô mestre, o barco está quase virando e você está aqui dormindo. Mais uma vez, é o que nós fazemos na nossa vida. Quando nós finalmente estamos sem forças, sem esperanças, a gente vai lá em Jesus e pergunta, por que é que tu não está fazendo nada? Por que é que você está dormindo? Só nesse momento nós conseguimos ir lá, nos humilhar, entender que não somos capazes. E vamos lá cobrar dele. Ou vamos cobrar dele ou os outros cobram. Perguntando, cadê o teu Deus? Como se, por termos Deus no coração, por servirmos a Deus, fôssemos imunes à dor e ao sofrimento. Mas Jesus, ele levanta, ele vai à popa e ele manda o mar se acalmar. E tudo fica quieto. Nesse momento, os discípulos ficam surpresos. E Jesus faz uma pergunta. Onde está a fé de vocês? Ele faz essa pergunta agora para a gente, nesse capítulo. Onde está a sua fé? A tempestade que você está passando, que vai muito além de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, a crise financeira que você já estava vivendo, a rachadura no seu relacionamento com o seu cônjuge que já existia, a distância do seu filho, o seu prazer pessoal com a vida, a falta de sentido, tudo isso já estava ali. E ele pergunta, onde está a sua fé? E faz um convite, vá até a popa, vá lá embaixo, lá no fundo, e convide Jesus para ir assumir o comando do seu barco. Diante de tudo isso, o capítulo 1, o primeiro mandamento, traz 4 lições. Todas as 4 lições nos levam a uma reflexão. No final do capítulo, você vai ter um espaço para responder sobre essas questões. A primeira lição é que nenhuma tempestade dura para sempre. Faça o exercício de escrever, o vírus vai passar, a sua crise financeira vai passar, a sua dor vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que é eterna. O seu relacionamento com Deus você leva para qualquer lugar, nesta vida ou na eternidade. É a única coisa que nós temos de real e de importante. Nenhuma tempestade dura para sempre. Qual é a sua tempestade? Que tempestade é essa que está paralisando você? A segunda lição nos convida a fazer uma lista de prioridades. Não há momento melhor para refletir sobre a vida do que uma crise, a colocar as coisas na ordem. Nós falamos que a nossa família é importante, mas na prática, na rotina, ela está em último lugar. Nós falamos que o nosso relacionamento com Deus é importante, mas na nossa vida, no dia a dia, ele não está lá inserido. Nós falamos que o nosso trabalho é importante, mas nos corrompemos, tratamos mal o nosso colega. Faça uma lista das suas prioridades para que você consiga começar a colocar de volta as coisas no lugar. A terceira lição afirma: o que você está vivendo não determina quem você é. Você está com um problema, você não é um problema. A única pessoa que pode determinar quem você é Deus. E é só num relacionamento com Ele que você mesmo vai descobrir quem é você, qual é o seu valor. Às vezes, por estarmos vivendo um momento difícil, começamos a duvidar de nós mesmos. Começamos a pensar se realmente valemos a pena. Só o relacionamento com Deus vai resgatar em você aquilo que você é e o valor que você tem.